Pessoal, hoje vamos falar sobre o crossover do Expert PX1 Pro, mas esse tutorial também serve para o Expert PX2, PX8.2, linha X, enfim, qualquer processador de áudio da Expert. Vocês já sabem que um processador de áudio ele é um conjunto de ferramentas, né, no qual a gente tem equalizador de entrada, equalizador de saída, memória 100% configuráveis, crossover, limiter, ganho, polaridade, delay, enfim, um conjunto de ferramentas que nos ajuda a configurar nosso sistema de som por completo, para fazer o sistema de som tocar mais, para a gente ter mais autonomia de bateria, para a gente ter mais segurança, enfim, né, para a gente não queimar o alto-falante, mas a função principal é o crossover, tá? Muita gente usa um processador de áudio para fazer só o crossover, que é um desperdício, tá? Mas hoje eu vou simular aqui um sistema de som 4 vias, tá, pessoal? Um sistema de som com graves de 15 polegadas, médio graves de 10 polegadas, drivers fenólicos e drivers titânio, tá? Então aqui, ó, ou titânio ou tweeter, tá? Então grave, médio agudo e agudo. Lembrando, pessoal, que esse corte de frequência, cada sistema de som um caso, tá? E cada sistema de som um corte de frequência. Então, talvez esse corte de frequência não sirva para o seu sistema de som, mas se você não tiver a ideia de qual corte de frequência fazer, pode usar aí que vai servir, tá? Já é uma base bem legal para você começar. Bom, vamos lá. Então o primeiro passo aqui, pessoal, é gerar o encoder, tá? Gerou o encoder, entrou aqui em crossover e aí eu já tenho as configurações. Então eu tenho aqui, pessoal, canal, né? Então o canal que eu estou configurando, né? Então esses dois RCAs aqui são o canal 1, esses dois RCAs o canal 2, esses dois RCAs canal 3, esses dois RCAs canal 4. Esse aqui é a entrada que você vai trazer lá do seu CD player, beleza? Para alterar o canal, canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, beleza? Aqui eu tenho a primeira configuração que é a HP. O HP, pessoal, é onde seu alto-falante vai começar a tocar, tá? Então, quanto mais alto o HP, mais travado o seu alto-falante fica, ele excursiona menos, tá? E menos graves você tem. E quanto mais solto o HP, quanto mais baixo o HP, mais o seu alto-falante excursiona. E dependendo do caso, dependendo da sua caixa, dependendo da frequência de sintonia, ele tende a tocar mais graves, tá? Mas o ideal é sempre a gente saber a sintonia da caixa para a gente colocar o HP no lugar certo, tá? Não adianta nada eu pegar um woofer de 15 polegadas, pessoal, e usar HP em 20 Hz. Por quê? Porque ele só vai excursionar demais, tá? Porque ele não foi projetado para tocar essa frequência e vai acabar rasgando, queimando, enfim, eu tenho potência desperdiçada, certo? Então, mais ou menos aí, pessoal, o 15 polegadas, dependendo da caixa, ele trabalha entre 50 e 60 Hz, tá? Eu vou colocar aqui como base, pessoal, 55 Hz, tá? Nem para mais, nem para menos. O que acontece se o meu alto-falante tiver uma frequência de sintonia de 50 Hz e eu colocar, por exemplo, 70 Hz? Eu vou ter um alto-falante bem protegido, ele vai estar bem travadinho, ele não vai excursionar muito o cone, mas ele também está desperdiçando potência porque ele poderia tocar mais baixo, tá? Então, isso aí você testa no seu sistema de som, vai ouvindo. Se tiver um smart, faça um alinhamento, porque vale muito a pena, tá, pessoal? Procurem profissionais de qualidade para fazer alinhamento que vale e muito, beleza? Bom, vou colocar 55 Hz aqui, e aí depois eu tenho AT, atenuação, pessoal. Isso aí, basicamente, é como se fosse a força do seu corte, tá? Quando eu coloco aqui 50 Hz, pessoal, quer dizer que ele corta 50 Hz, mas ele corta com uma graduação. Ele não chega para baixo de 50 Hz, ele não toca nada. Não é assim, tá? Então ele corta com uma determinada graduação. Para quê? Para quando chegar aquela música que faz tum, ele ter um pouco de som abaixo de 50 Hz e você conseguir ouvir um pouco, tá? Ele segura, ele diminui a intensidade, mas ele ainda deixa um pouco para sentir, para ficar legal, né? Para não ficar aquele sistema de som ruim de ouvir, certo? Então aqui, ó, 6 dB por oitava é a menor atenuação que a gente tem, e depois a gente vai indo, ó, até 48 dB por oitava. Então 6 dB por oitava ele segura, mas segura pouco. É a mesma coisa que você pular de bang jump com um barbante, né? Ele segura, mas né, é meio perigoso aí. E 48 dB por oitava é a mesma coisa se você pular de bang jump com cabo de aço, tá? Então ele vai travar demais, ele vai segurar demais, que também não é legal, vai te machucar. Não é legal assim, em partes, tá, pessoal? Depende do sistema de som, por isso que eu não indico, eu coloco mais ou menos aqui na metade, tá? Eu gosto muito de usar 24 dB por oitava, mas dependendo do sistema eu posso usar 12, dependendo do sistema eu posso usar 36 ou 48. Depende se eu quero mais segurança ou mais sonoridade. Aqui com base, para a gente fazer a configuração aqui, eu vou usar 24 dB por oitava, beleza?
Vou para o próximo parâmetro que é LP, pessoal. LP, Low Pass, é o meu corte de alta frequência, tá? Então o subwoofer, pessoal, para que o crossover serve? Para eu fazer o subwoofer, por exemplo, tocar exatamente a frequência que ele foi projetado para tocar. Então eu não quero que ele toque frequências muito baixas, mas eu também não quero que ele dê voz. Porque se ele começa a dar voz, ele não tem uma voz legal, ele vai esquentar. Então o ideal aqui é restringir a resposta de frequência e o 15 polegadas aí vai até uns 180, 200 Hz. Então vou colocar aqui, ó, 180 Hz, frequência bem legal. Depende da caixa, lembrando sempre disso, tá, pessoal? Isso aqui vai restringir ele tocar médio grave e médio agudo. Essa parte aí eu deixo para os médios tocarem, porque daí eu restringi, né? Eu tô tocando ali de 55 a 180, eu consigo aplicar mais potência nele e ter mais segurança, tá? Então, um erro muito comum é o cara deixar todo aberto aqui, e, deixa que toca, tal. Ele não vai ser eficiente nessa região e além disso você está esquentando o alto-falante, você não consegue aplicar tanta potência nele, beleza? Vamos lá, vou colocar um 180 aqui, embananei todo aqui, ó, vou colocar 180, só ir jogando encoder. E vou colocar um 24 dB por oitava também. A atenuação é a força do corte, tá, pessoal? Se eu deixar 6 dB por oitava, ele passa um pouco além de 180. Se eu deixar 48, ele não passa quase nada. E se eu deixar 48 aqui, e se eu deixar 24, ele é o meio termo entre os dois aí. Protege bem e tem sonoridade, beleza? Vamos lá, agora eu volto aqui, ó. HP, vou pro canal 2. Canal 2, pessoal, vamos lá, médio grave. Vou começar em 180 Hz. Por quê? Porque eu terminei o outro em 180. Então o grave toca de 50 a 180, agora eu começo o médio grave de 180 a uns 1000, por exemplo, tá? Por quê? Porque se eu colocar uma frequência muito baixa aqui, por exemplo, 70 Hz, ele vai tentar tocar grave, tá? Ele vai receber frequências de graves, vai tentar tocar, vai excursionar demais, vai esquentar e vai rasgar, tá? Então por isso que é cada um no seu quadrado. Vou colocar aqui, ó, 180 Hz. Marcelo, eu tenho médio de 10 e eu posso usar em 150? Depende da caixa. Mas eu uso em 250 para proteger. Tá bom. Então, aqui, pessoal, lembrando que eu estou colocando cortes base, tá? Isso aqui é só uma demonstração para vocês, beleza? Mas é mais ou menos por aí, tá? Também coloco 24 dB por oitava. E no LP, pessoal, vamos colocar aqui até uns 1000, porque eu sei que o meu médio grave de 10 polegadas ele vai legal até uns 1000, tá? Acima de 1000 ele tende a não tocar muito bem. Tá? Qualquer média de 10 polegadas, porque depende do tamanho do cone do alto-falante, enfim, de vários fatores aí. E atenuação 24 dB por oitava. Marcelo, eu poderia trabalhar com esse médio grave em 800? Sim. Poderia trabalhar com ele em 500, 600? Sim. Tudo depende do seu sistema de som, cada caso é um caso, tá? Eu vou colocar aqui 1000 Hz, que é mais ou menos aí a frequência mediana, beleza? Marcelo, eu posso deixar ele todo aberto? Isso aí eu vejo muita gente fazer. Cara, poder você pode, né? O sistema de som é seu, você faz o que você quiser. Mas não é recomendável. Por quê? Porque isso aqui vai forçar o seu alto-falante a tocar a frequência alta. Ele vai tocar assim, mas com pouca eficiência, baixíssima eficiência, e vai esquentar. E não é isso que a gente quer. O ideal é colocar ele aqui, ó, restringir aqui no que ele é eficiente e colocar potência nele, assim, para tocar legal. Beleza? Canalzão 3 aqui. O driver fenólico. Driver fenólico, pessoal. Se eu não tiver médio grave, eu posso começar aí, ó, em 600 Hz. Se eu tiver um driver, por exemplo, uma 405, uma 505, 600 Hz. Posso colocar 700, 800. Depende. Eu tenho um médio de 12 polegadas. Posso trabalhar em 700? Pode. Entendeu? Tudo depende do seu sistema de som, pessoal. Então isso aqui não é regra. Vou colocar 1000 aqui porque a gente está trabalhando com um médio de 10 polegadas que a gente subiu até 1000, beleza? Também 24 dB por oitava e aquele corte mediano, beleza? Pessoal, no final do vídeo eu vou ensinar como você tem que deixar os seus amplificadores e como você tem que deixar o seu player, beleza? Bom, vamos lá. LP aqui, ó, eu vou deixar em torno de 5.500, tá, pessoal? Também depende do driver que você está usando. 5.500, 24 dB por oitava, para não fazer ele tocar agudos, tá? O agudo eu deixo pro Twitter ou pro driver TI. Se eu estiver usando o driver TI, pessoal, eu gosto de trabalhar aqui, ó, em torno de 3.500, 4.000 Hz, tá? Por quê? Porque daí eu não forço a fenólica e não forço a ATI. Essa é a grande sacada de usar a ATI junto com a fenólica, porque aí fica um corte estreito pro fenólico e estreito para TI. 4.000 Hz é uma frequência bem legal aí para cruzar aí o fenólico com a TI.
Beleza? Bom, vamos colocar aqui, né? Se for Twitter, tem que ser um pouco mais alto, porque o Twitter não desce tanto. Vamos simular com o Twitter aqui, 6.000 Hz, beleza? Então, canal 4 aqui, ó, 6.000 Hz. Se for um Twitter, se formatei 4K, beleza? 24 dB por oitava. Se for TI, eu gosto de cortar em 16. Se for Twitter, eu corto em 18, tá, pessoal? Porque a gente não ouve muito bem acima dessas frequências, tá? Bom, vou pegar um amplificador ali e vou mostrar como você deve deixar a configuração do amplificador e também do seu CD player, tá? Os amplificadores, pessoal, geralmente são de dois tipos. Os que tem aqui os potenciômetros de configuração e os que tem as chavinhas aqui, tá? Primeiro eu vou explicar nesse aqui, beleza? Eu tenho aqui, ó, ganho, sub, cross e bass, tá? Então o ganho aqui é o ganho do seu amplificador, tá? Então isso aí você vai ajustar conforme a estrutura de ganho do seu sistema, tá? Tem vídeo aqui no canal explicando como fazer isso aqui. Sub, pessoal, é subsônico, tá? Subsônico é o HPF, é onde seu alto-falante vai começar a tocar, tá? Então se esse cara aqui no amplificador tá com HPF alto, mais alto que você colocou no seu processador, você vai estragar toda a configuração do seu processador, tá? Então o ideal é sempre subsônico, HPF sempre no mínimo, tá, pessoal? Pronto, já alterei aqui, então subsônico sempre no mínimo, tá, pessoal? Porque daí você garante que o corte do seu processador de áudio tá efetivamente aqui no seu amplificador, tá? Se você colocar uma frequência aqui, ó, maior que o HPF do seu processador de áudio, você estará com 2 cortes de frequência aí, vai virar uma bagunça, beleza? Então, escuta o papai aqui, vai na fé que vai dar certo. Cross é o LPF, tá? Aqui nesse caso, tá, pessoal? A banda declara assim. Então, cross é o LPF, então, com ele no máximo, tá? Sempre no máximo, por quê? Porque se você colocar um LPF mais baixo do que o que está no processador, você também tem 2 cortes de frequência e não vai tocar legal, vai virar uma bagunça, você não vai saber porque não está tocando legal o seu sistema de som, beleza? Bass aqui é Bass Boost, tá, pessoal? Bass Boost aqui eu gosto de usar sempre no mínimo. Por quê? Porque você tem equalizadores lá no seu processador de áudio, então você não precisa usar nenhuma dessas configurações. Sempre a configuração que você usa aqui é o ganho que você vai ajustar conforme a estrutura de ganho. Esse aqui, ó, sub, que é HP, LP e Bass Boost, você não precisa usar. Ah, Marcelo, mas não precisa usar, e por que que tem isso aqui no amplificador? Para quem não usa processador de áudio, tá? Para quem não usa processador de áudio, usa essas configurações aqui, beleza? Outra coisa aqui, pessoal, aqui, ó, LFH, tá? Tem os amplificadores aqui que tem essa chavinha que você consegue alterar aqui, beleza? Então, L é Low Pass, então ele tem um corte fixo aqui de 80 Hz, tá? Então, imagina que você coloca lá no seu 15 polegadas, por exemplo, 150 Hz. E aí você coloca aqui em L, ele vai cortar em 80, tá? Então, ele vai começar em 50 e terminar em 80. Tá vendo? Tá vendo o que você faz com o seu sistema de som aí? Então, você não usa isso também, tá? E aqui o H. O H é High. O que é High? Ele tem um corte fixo de 80 Hz para cima, tá? Então, Low, 80, 100 Hz para baixo, geralmente. High, 80, 100 Hz para cima, certo? E o F é Full. E é aí que você tem que deixar para usar o processador de áudio, tá? Porque daí esses cortes aqui não atrapalham você na sua configuração. Imagina você coloca a corneta para tocar nesse amplificador aqui e coloca em L. As cornetas vão tocar até 80 Hz, não vai vir som nenhum, tá? Isso aí é uma coisa simples que sempre acontece, tá, pessoal? Outra coisa aqui, pessoal, CD player. CD player sempre zerado, tá? Ah, eu quero usar um Loudnesszinho aí no MIDI. Beleza, o Loudness é legal. Tem vídeo aqui explicando como usar o Loudness corretamente, tá? Mas tem que saber usar com sabedoria. Agora, HPF, saída sub, não sei o que, tudo zerado, tá? Também tem no canal como configurar CD player, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha merecido o like de vocês aí. Ajuda a gente aí, deixa o like, se inscreve no canal, deixa sua sugestão de vídeo aqui, deixa sua dúvida. Um obrigado e até o próximo vídeo.